e digam: você não existe. Não, você não existe. Você perdoou esse fulano? Não, você passou por cima disso? Você fez vista grossa? Não, você não existe. Onde está com a cabeça? Não é? O que você anda comendo? Não é assim que alguns dizem? Bebeu? Não. Na verdade, bebi. Eu posso responder assim para a pessoa: bebi. E muito. Que me embriaguei do Santo Espírito de Deus e de sua vontade para o meu viver. De sua vontade para o meu viver. Aleluia, Jesus. Pois é, Asa recebeu aqui alguns anos de paz por ter feito a vontade de Deus. Ele recebeu um tempo onde a paz repousou sobre Judá. E ele disse: busquem o Senhor. Busquem o Senhor. Ele retirou os altares de adoração idólatra, de incenso, de todas as cidades de Judá, no verso 5. E o rei esteve em paz durante o seu governo. Esteve em paz enquanto ele governou. Também construiu cidades fortificadas em Judá. Preste atenção, aproveitando esse período de paz. Asa foi um homem muito inteligente. Ele aproveitou o período de paz que Deus deu para ele, e ele não ficou sentado. Ô garçom, ô serviçal, me serve. Rapaz, sombra e água fresca, como diz o nosso ditado popular. Não. Ele aproveitou o período de paz. Para quê? Verso 6. Construiu cidades fortificadas em Judá. Aproveitando esse período de paz, ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu o quê? Descanso. Deus deu descanso para Asa, por quê? Porque ele fez o que Deus aprova. Deus quer dar descanso para você. Deus quer trazer um descanso. Ele quer fazer repousar sobre a tua casa, sobre o teu lar esse descanso. Faça o que Deus aprova, igreja. Faça o que Deus aprova. Destrói o altar do orgulho. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir estas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. Você está derrubando o altar hoje do orgulho? Você está derrubando o altar do orgulho hoje da tua vida? É, igreja? Você está hoje fazendo isso? Oiê, você está ouvindo o que o Espírito Santo está falando com você? Porque se você estiver derrubando esse altar da sua vida, Deus vai te dar um tempo de paz, mas no tempo de paz, aproveite para fortificar a tua cidade, para construir muralhas ao redor desta tua cidade, para colocar nela portas e ferrolhos. Revista-se da armadura de Deus. Revista-se da armadura de Deus. Orem, estejam prontos, porque no dia mau, você será uma fortaleza. É isso que Deus está dizendo. No dia mau você vai ser uma fortaleza. Você vai ser. Nada vai te abalar, te destruir. Águas não vão derrubar as muralhas, tempestades, ventania, terremoto, porque você se fortificou no tempo oportuno. Quando derrubou o altar do orgulho, dos males que prejudicavam a sua vida, então você aproveitou para reconstruir em seu lugar uma fortaleza de Deus, uma fortaleza com a força do Espírito. Você não pode mais ser abalado depois disso. Você não pode mais ser abalado. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor. Viu? A terra ainda é nossa, porque temos buscado ao Senhor, o nosso Deus.
Nós, os que temos buscado o Senhor, o nosso Deus, nós buscamos e Ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Fortifica-te do Senhor hoje, igreja, e prospere. Prospere. Deus quer que você prospere. Se encha dele. Se encha dele. Agora veja só, Asa tinha um exército de 300 mil homens. Pastor Antônio pregou em cima desse mesmo texto na terça-feira. E eu disse, pastor, vou entrar pegar carona aí nesse texto, porque Deus falou comigo demais naquela terça-feira, e foi mais profundo. Então eu falei, eu vou nesse texto com a igreja. Ele tinha um exército de 300 mil homens. Imaginou que é 300 mil homens? Você já imaginou? Vamos dizer que deve ter umas 100 cadeiras, né? 10 vezes 100, quanto dá mesmo? Dá 1000? 100 vezes 100? 10 mil. Aí 10 mil vezes 100? 100 mil. Então imagina isso, então 3 vezes. 300 mil soldados. 300 mil. Equipados com escudos grandes e lanças. E 280 mil de Benjamim. Então ele tinha no total, como o pastor Antônio frisou várias vezes, 580 mil homens. 580 mil homens. Estes aí, os segundos, estavam armados com escudos pequenos e arcos. Eles atiravam flechas, eram arqueiros. Todos eram valentes homens de combate. Aí tem um segredo, hein? Primeiro segredo. Eles eram homens valentes. Eles davam ouvidos ao que o seu rei lhes ensinava e ordenava. Eles eram idólatras antes. O seu pai deixou, o pai de Asa, Abias, ele deixou muitos altares idólatras. E os soldados, esses 580 mil homens, eles eram idólatras. Mas quando Asa passou a reinar, ele falou, vocês vão destruir tudo isso, e vocês vão ter vergonha na cara, e voltar a adorar o Deus verdadeiro. Mais ou menos isso, em nossa linguagem mais popular. Vocês vão criar vergonha, e vão derrubar esses altares, e voltarem a adorar o único Deus vivo, na face do universo. E aí eles fizeram. E agora eles estão prontos para a batalha, porque eles não são covardes, eles são valentes. Eles entenderam e pararam de se apegar aos seus deuses, aos seus altares, e passaram a buscar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E isso traz força ao homem. Quando uma mulher do Senhor o adora, o exalta, se fortalece dele, se torna um valente. Não parem qualquer sinal de guerra. Tem crente que viu fumaça, já está correndo, se escondendo, né? Mas os valentes do Senhor estão diante da batalha e não recuam. Não recuam. Então veja que Asa tinha então 580 mil valentes. Amém? Agora chegou o momento do período de paz ser ameaçado. Não é assim, está tudo em paz, está aquela alegria, aquela coisa maravilhosa na vida. De repente vem um problema repentino que imediatamente faz o quê? Tira a paz. Ou eu estou mentindo? Ou isso só acontece lá em casa? Né? Isso acontece com todos nós. Você está tudo bem, está tudo dando certo, caminhando, né? As mulheres lindas lá com o saltão assim, estão caminhando felizes, de repente pisam num buraco com o salto quebra, aí pronto, ela sai mancando, sai tentando segurar o pé assim para não tropeçar, né? Chora porque o sapato foi caro, digamos que ela tinha acabado de comprar, não é assim? De maneira simples para você entender, de maneira simples. Parece que está tudo bem, está indo tudo maravilhosamente bem, aí vem os problemas. E quando os problemas vêm, eles não avisam não. Não toca a trombeta quando os problemas vão vir. Sabe?
Não vem alguém falar, oh, amanhã vem problema, se prepara. Não. No mundo não. Eles vêm. E eles vêm na hora em que não se espera. Por isso Asa foi muito inteligente. O período de paz ele fez o quê? Construiu fortaleza. Construiu uma fortaleza. Construa essa fortaleza hoje na sua vida. Construa essa fortaleza. Essa fortaleza é construída com um material fino, com um material poderoso, com um material que não se encontra na terra, nos minerais da terra. Essa fortaleza é construída com a fé. Com a fé, que é o poder de Deus, que foi enxertado no teu coração. Constrói. Porque já podem se levantar um exército contra você. E aqui diz então no verso 9: o etíope Zerá marchou contra eles com um exército de uns 100 mil, uns 500 mil. Marchou contra eles com um exército de 1 milhão. 1 milhão. Será que se vence um exército de 1 milhão com 580 mil? E além de ele estar com um exército de 1 milhão, ele ainda tinha 300 carros de guerra. Asa não tinha carros de guerra. Só tinha 580 mil soldados, armados com arcos e flechas, lanças e escudos. E o etíope Zerá tinha 1 milhão de soldados muito bem armados com 300 carros de guerra. Pela lógica, o que sucederia na guerra? A derrota de Asa e de seus valentes. Não é isso? Mas a gente tem que lembrar que Asa fez o que Deus aprova. Asa fez o que Deus aprova. E por ter feito o que Deus aprova, Deus não deixaria Asa com seus valentes sozinhos na guerra. Porque o nome dele estava sendo exaltado. O nome dele estava sendo glorificado. O nome de Deus estava sendo bendito na terra. Por Asa e seus soldados e seu povo. Deus não ia deixar. No verso 10 diz, Asa saiu para enfrentá-lo. Asa não ficou pensando, nossa, eu tenho 580 mil, eles têm 1 milhão, eles têm 300 carros de guerra, e agora nós vamos morrer. Ou então ele disse, vamos à guerra, é vencer ou morrer. Não, certamente ele não foi para a guerra vencer ou morrer. Ele foi para a guerra com algo no coração dizendo, é vencer ou vencer. Porque Cristo está conosco. Cristo está conosco. E aí diz que ele saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá. Homem de Deus, mulher de Deus, toma posição na guerra. E a posição de homem e mulher de Deus é posição de combate. De combate. Podem vir todo mundo, os demônios contra um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas ele vai colocar-se na posição de combate e não vai se esquecer que o Senhor é com ele. Não vai se esquecer. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus. Olha só, saiu para enfrentar o exército inimigo, posicionou-se com o seu exército na linha de combate, e na sequência, ele clama ao seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Encontra-se no coração de Asa uma humildade aprovada por Deus. Ele poderia dizer, eu tenho os melhores homens de combate do planeta, 580 mil treinados, eu tenho uma tropa de elite. Ele podia dizer, não, vamos buscar as estratégias porque nós podemos derrotá-los. Não! Ele põe todo mundo na linha de combate, depois ele clama a Deus e fala, Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Que ele disse, Senhor, nós somos fracos. Não podemos vencer essa batalha sem o Senhor. Nós somos fracos.
Aleluia. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em Ti pomos a nossa confiança, e em Teu nome viemos contra este imenso exército. O Senhor, ó Senhor, Tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra Ti. Amém, igreja? O que aconteceu na sequência? Deus ficou lá, esperando, diz para elas: vão, estendam as lanças, soltem as flechas, lancem bombas, vão. Ele não disse isso. Ele ouviu o clamor de Asa, e diz no versículo 12: o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram. Pode mudar essa tradução só nesse versículo? Versículo 12. Põe na atualizada. Aí vai estar diferente. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 12. Aleluia. Eu queria ler nessa outra versão com você. O Senhor derrotou os etíopes. Não, a outra tradução, está na NVI. Atualizada. Sabe como pôr? Sabe? Danilo está aí. E o Senhor desbaratou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Outra tradução diz: e o Senhor feriu os etíopes na frente, diante de Asa e de Judá, seu exército. Eles estavam na linha de combate, prontos para guerrear. O Senhor foi à frente deles. O Senhor foi à frente deles. Por quê? Porque Asa fez o que Deus aprova. Entendeu? Quais são as suas lutas? Quais são as suas batalhas mesmo? Quais são as dificuldades que você está enfrentando esse ano? Quais são as coisas que você ainda tem que fazer? Tem alguma guerra para vencer à frente? O que você vai fazer? Se posicionar na linha de combate também? Ou já vai partir para a guerra? Posicione-se e clame ao Senhor. Mas antes, faça o que Deus aprova. Derruba os altares de idolatria na sua vida. O orgulho é um espírito mau que opera nos corações desobedientes. Quando o coração se torna obediente ao Senhor, o orgulho perde espaço, perde o lugar, e a humildade toma conta. E essa humildade vem do Espírito de Deus. O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus, então ele tem a humildade de Deus em si, mas ela está morta. Por quê? Porque o orgulho tomou lugar com o pecado. Mas se nós lutarmos agora e derrubarmos esse altar de orgulho nas nossas vidas, e entender que precisamos fazer a vontade de Deus, a humildade vai voltar a operar em nós, e nós seremos outra vez semelhantes ao Senhor, e não tem demônio, não tem Satanás, não tem diabo, não tem espírito mau que vai nos vencer nessa vida. Não tem. É só fazer o que Deus aprova. Perdoa, ama, coopera, amor fraternal, amor que abraça, amor que coopera, que ajuda, que une, e não que afasta e que espalha. Porque assim a igreja enfraquece. Assim a igreja enfraquece. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, faça o que Deus aprova. Faça o que Deus aprova. Saia daqui essa noite, você sabe onde Deus está falando com você na sua vida. É impossível alguém dizer: não estou entendendo. Como assim? Pastor, não entendi. Altar? Não tem nenhum altar na minha vida. Pastor, dá para simplificar o que é um altar? Altar é um lugar onde você oferece sacrifícios. Nesse altar que você tem na sua vida, ou você oferece sacrifícios de adoração ao Senhor, que é entregando o seu corpo a Ele, ou é fazendo sacrifício de tolo.
Os pagãos faziam sacrifícios de tolos. Os servos de Deus que o temem, não. Elias oferecia sacrifícios a Deus de uma tal maneira que Deus mandava até fogo queimar o altar, molhado, encharcado, secava a água da valeta. Percebe? Abraão agradou tanto a Deus com o seu sacrifício, que ele ia entregar o próprio filho para Deus, ia matar o próprio filho, e ele agradou tanto a Deus com a sua fidelidade, que Deus disse: não, Abraão, não precisa fazer isso. E aí ele proveu ali o cordeiro para aquele holocausto. Percebe? Por quê? Porque na vida de Abraão, Deus era o primeiro, sempre, 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 sempre. Mas muitas vezes na vida do cristão, Deus às vezes está em primeiro. É como uma corrida de carros. O Senhor Deus está no carro número 1 e está vencendo a corrida. E atrás vem o carro número 2, o orgulho. E depois vem o número 3, a inveja. Aí vem o carro número 4, né? A falsidade. Depois vem o carro número 5, a violência, o ódio, e assim por diante. E aí Deus está lá, na ponta, a 100, 200 metros de distância do carro de trás. Mas aí de repente, você que está lá, né? Promovendo a corrida, está dando a vitória, deixando o Senhor ir à frente. De repente você dá uma parada e olha para o lado, e aí se esquece, né, de que tinha que manter-se firme na posição. Aí vem o carro número 2, o orgulho. E quando passa o número 2, passa o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10. Porque o orgulho traz todos os demais carros de maldade na sua cola e passam à frente do Senhor na vida do cristão. A porta de entrada para todos os males na vida de um ser humano cristão, para todos os males, é o orgulho. É através dele que vem ciúme, que vem inveja, que vem disputa. É através do orgulho que vem a inveja, que vem a mentira, que vem a falsidade, que vem a razão. Entendeu, igreja? Deixa o Senhor Jesus em primeiro sempre. Não desvie o seu foco, não desvie a sua atenção de Deus. E ninguém mais passa à frente de Deus na sua vida. Se você fizer o que Deus aprova, Deus deixa todo mundo no chinelo. Todo mal fica no chinelo. Amém? Amém, igreja? Deus está falando com você e comigo hoje. Tenha certeza disso. E o versículo 13 diz: e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles, que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens, destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Até aqui. Você vai vencer todo mal que se levantar contra a sua vida, contra a vida da sua família. Você vai vencer fazendo o que Deus aprova. Se Deus se alegrar de nós, nós receberemos sua força para vencer as batalhas. Mas Deus está dizendo hoje ao seu coração: é necessário, Deus está falando com você, que você volte. Olha só, não é que você tome, é que você volte a tomar a sua posição no combate. Deus está dizendo para você voltar a tomar a posição, porque um dia você esteve nessa posição. Então volta a tomar essa posição, porque Deus está te dando a oportunidade hoje. Faça o que Deus aprova, e o seu clamor vai ser ouvido, e Deus vai à frente da peleja, e vai destruir os seus inimigos. Vai destruir os seus inimigos. Amém? Assim haverá avivamento no seio da igreja. Se cada um de nós fizermos o que Deus aprova, haverá grande avivamento no seio da igreja. E o mundo saberá
quem são aqueles que pertencem verdadeiramente ao Senhor. Porque de novo, eles vão fazer a diferença. De novo, vão fazer a diferença. Amém, igreja do Senhor? Eu vou encerrar essa mensagem aqui, porque até aqui Deus falou no meu coração. E eu espero ter a oportunidade de Deus de trazer a segunda parte dessa mensagem. Talvez na próxima sexta-feira. A segunda parte, que está no livro de Atos, que vai vir de encontro a esse texto de hoje. Amém? Você foi chamado para ser vencedor. Você tem um chamado nato para ser vitorioso. É só fazer o que Deus aprova. É só fazer o que Deus aprova. Amém? Aleluia. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por sua vida. Eu quero agora levantar esse clamor.